Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 10, onde nós estaremos falando sobre o barômetro e outros medidores de pressão. Esse assunto faz parte da estática dos fluidos. Bom, vamos lá. O barômetro, né? O que é o barômetro? Vamos imaginar então um tubo de 1 metro, né? Um tubo qualquer, onde eu coloco um determinado produto, um líquido dentro dele, com uma determinado peso específico, né? Fechado na extremidade inferior e aberto na parte superior. Nesse caso, ele está sujeito aí à pressão atmosférica. Se eu virar esse tubo dentro de um outro recipiente do mesmo líquido, ele vai descer e vai permanecer em equilíbrio numa determinada posição. Então, o que seria o princípio do barômetro, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou virar, né, esse tubo dentro do outro recipiente, ele vai descer um certo nível e eu vou ter nessa parte que eu marquei em azul, não vai ter mais produto. Vai criar então o chamado vácuo, né? E aí eu vou ter essa altura entre o nível desse recipiente e a altura do tubo, né? O que acontece? Eu vou ter na região em azul o vácuo, que foi criado aí pelo, pelo, vamos dizer, pelo nível que abaixou, né? Que baixou por causa quando eu virei, né, o recipiente, e eu vou estar em equilíbrio com a pressão atmosférica. Então, nesse caso, a gente falou já de carga de pressão, eu tenho uma determinada altura de coluna de líquido, neste caso aqui é um líquido com peso específico gama, que eu não sei qual é, pode ser qualquer um, né? Depende do fluido que eu estou trabalhando, do líquido que eu estou trabalhando, e aí eu vou ter uma determinada altura também, porque vai ser compatível com a pressão atmosférica que eu estou medindo. Então o que eu tenho? Se eu estiver trabalhando com água, a pressão atmosférica em UH seria 10,33 metros. Então eu teria que ter um tubo gigante de teria que ter um tubo aí de pelo menos esse tamanho, no mínimo 11 metros ou mais, né, sei lá, para colocar esse tubo e poder encher de água e virar, né? Se eu for pensar em mercúrio, aí essa altura, o H, seria 760 milímetros. Daí que vem a pressão atmosférica igual a 760 milímetros de Hg. Vem dessa experiência aqui. Ou 10,33 metro de água. Né? Então, acredito eu que essa experiência com água não deve ter sido feito dessa forma, né? Deve ter sido colocado um tubão, alguma coisa assim, fechado e aberto, e aí você enche e depois libera embaixo, porque não dá para você virar assim, né? Fica bem complicado. Então, já 1 metro de tubo já é uma coisa mais simples da gente manusear. Então, no caso aí em questão, seria esse o barômetro. E o barômetro ele é o instrumento que vai estar medindo então a pressão atmosférica. É muito comum a gente ver em residência uma espécie de um reloginho. Na verdade, ele tem um sisteminha lá interno. Esse aqui seria o barômetro mais básico, digamos assim, que foi criado. Hoje existem outras maneiras de fazer a mesma tipo de medição sem ser essa quantidade, né, desse tamanho de tubos, né, todos essas coisas que a gente comentou aqui, mas surgiu dessa experiência aqui. Bom, a gente tem outros medidores de pressão. Antes de a gente falar um pouquinho de medidor de pressão, eu gostaria de chamar a atenção, né, te convidar para participar do nosso grupo lá do Facebook. Lá no grupo do Facebook a gente coloca alguns arquivos para baixar que a gente não pode colocar aqui. Então, né, se for de seu interesse. E também convido você para participar, entrar na descrição do vídeo aqui embaixo, você vai encontrar um link para a nossa loja. Né? Então você pode dar uma força para a gente entrando na loja e comprando alguma coisa que você já ia comprar mesmo, só dando preferência para a gente. Né? Então, se você clicar lá em contatos com o vendedor, vai aparecer o endereço da minha casa, o telefone, etc. Então você pode comprar tranquilo. Bom, voltando aqui, então o medidor mais popular, mais comum, que existe, nossa, né, em tudo quanto é coisa, é o chamado manômetro de Bourdon. Ele consiste aí num tubo de seção oval conectado a um conjunto de engrenagens. Então,
É o famoso reloginho, né? Você vai no posto de gasolina, vai ter um manômetro de Bourdon lá. Você vai numa máquina, dependendo da máquina, você vai ter esse mesmo medidor. Então aqui foi uma imagem da internet que eu peguei, ele tem duas escalas. Tem a escala em PSI, você veja que tem um Gzinho. Aqui eu comentei no vídeo anterior que quando aparece o G, quer dizer que é a pressão manométrica que a gente está medindo, né? E tem a escala em preto, que é a escala em bar. Né? Então, só esse G quer dizer que é Gauge do inglês, que é de pressão manométrica. Né? Então, se você fica se perguntando o que é o G, é isso. E o PSI é Pound Square Inch, que traduzindo é libra por polegada quadrada. Então, alguns medidores vêm libra por polegada quadrada, bar, e por aí vai. Né? E atrás desse sisteminha eu tenho justamente esse conjuntinho de engrenagens. O que acontece? O tubo ele é chato, ele vai, com a pressão vai se deformar e com isso ele, com esse sistema de engrenagem que ele está acoplado, ele vai fazer o ponteiro mexer mais para lá ou mais para cá, dependendo da pressão que está atuando no meu sistema. Isso é o que a gente vai mostrar aqui, né? A gente tem aqui o manômetro, ele está no espelho ali, veja que quando está simulando a pressão, né? Ele vai se deformar, ele vai estar uma determinada pressão, ele vai abrir quanto maior for a pressão e em função do sisteminha de engrenagens e conectores que eu tenho ali, ele vai fazer o ponteiro ir mais para lá ou mais para cá. Né? Então, quanto mais ele deformar, maior vai ser a pressão que ele vai estar medindo. Então, esse é o princípio bem básico. Existem alguns variantes desse manômetro de Bourdon que mede, inclusive, a pressão absoluta direto, né, que eu tenho no sistema, mas aí é uma variação que eu tenho, então a partir desse fica até mais fácil entender o outro. Né? E o princípio também para medir vácuo é o mesmo, né? Ele vai se deformar também. Nesse caso desse manômetro aqui, ele mede só pressão positiva, só pressão manométrica. Se eu fosse usar um dispositivo similar, ele teria uma escala negativa, né? E consequentemente o ponteiro, vamos dizer assim, o zero seria no meio para ele poder ir para lá ou para cá, né? Então depende da escala, você vai escolher esse medidor de acordo com a escala de medição que você precisa estar conferindo. Ele é chamado até de indicador de pressão, né? Hoje em dia tem sistemas mais modernos que são os transdutores de pressão, que eles fazem a medição da pressão e transforma isso num sinal que um equipamento ele pode, em função da programação que ele foi feita, ele pode mandar abrir uma válvula, fechar a válvula, desligar o equipamento, enfim. E aí são coisas mais modernas que a gente tem hoje. Mas tudo surgiu desse tipo de medição, que é o mais comum que a gente vai estar encontrando. Bom, um outro medidor que também que tem uma certa frequência é o chamado piezômetro, ou a chamada coluna piezométrica. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho esse que está ao circular, aí significa uma tubulação, né? Que eu estou como se eu estivesse cortando e olhando ela. E aí eu posso estar colocando um tubo, aí eu tenho um tubo no formato de L, saindo pela lateral e subindo, ou um tubo a partir da parte superior do meu tubo. O que vai acontecer? A gente faz a medição a partir do centro da tubulação. Essa altura de coluna de líquido, que é o próprio líquido que está escoando, é a carga de pressão. Em função do gama, eu tenho a pressão do meu sistema ali naquele momento. Então, esse é um medidor que aparece em alguns sistemas industriais, não é tão frequente como o manômetro de Bourdon, mas ele aparece. Só que ele tem alguns problemas, né? Então ele tem 3 defeitos básicos que a gente pode dizer. A altura H para a pressão elevada, eu teria que ter ir para líquidos baixos, seria muito alta. Né? Então, é que nem eu comentei agora há pouco sobre medir a pressão atmosférica com água. Né? Eu teria que ter um tubo de 10 metros. Né? Então, isso vai acontecer. Se eu coloco isso uma certa vez a gente foi fazer um experimento na faculdade e aí a gente abriu numa pressão tal lá que começou a espirrar água para todo mundo, a gente tomou banho, né? Então o motivo é exatamente esse aqui. A gente não pode medir gás, porque o gás ele se expande eternamente e abriu ali e o gás vai vazar, né? Então não dá para medir coluna de gás com esse manômetro aqui. E eu não posso medir pressão negativa também, porque o que vai acontecer? Se eu tenho a pressão negativa, ou seja, a pressão atmosférica é maior do que a pressão do meu sistema, o ar vai entrar para dentro do meu sistema. E então eu não consigo fazer esse tipo de medição. Então, para resolver esses 3 problemas, é que surgiu o tal do manômetro em U,
que é o mesmo princípio do piezômetro, só que eu trabalho com U. Então, dependendo do caso do fluido, eu posso trabalhar com o mesmo fluido aí. Nesse caso, o A aí, que é o circular, né, o círculo, ele pode ser um reservatório, né, esférico, pode ser uma tubulação, como a gente acabou de comentar, e aí eu tiro uma medição, né, eu faço um furo, faço uma conexão e saio, nesse caso horizontal, desço e faço o formato de U, por isso que é chamado manômetro em U. Só que aqui, se eu trabalhar com o mesmo fluido, como o fluido que vai medir, né, a carga de altura, né, veja que eu estou medindo a partir do centro, porque isso que faz, ele vai para baixo e sobe, é o que a gente comentou lá na aula do princípio de Stevens, que eu estou no mesmo fluido. Eu desci, a pressão subiu, fui para o lado, não acontece nada, subi para o mesmo patamar, a pressão é a mesma. Né? Então é isso que a gente mede a partir do mesmo nível, digamos assim. Bom, quando eu tenho, né, para resolver o problema do piezômetro, que eu tenho ou um gás ou um fluido escoando em alta pressão, eu coloco o chamado fluido manométrico. O que é um fluido manométrico? Ele é um fluido que não vai reagir com o fluido do processo, né, que seria o meu tubulão aí, e que é pesado a tal ponto, em termos de massa específica, que a pressão não vai conseguir jogar ele para fora do sistema. Então, quando eu utilizo um manômetro em U, é isso que quer dizer. Nesse caso aqui, eu tenho então dois fluidos, que é o fluido que está no meu processo e tenho o fluido manométrico. Aí eu tenho que montar a equação manométrica, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Bom, eu tenho chamado também pressão o chamado manômetro diferencial, que eu tenho dois sistemas, dois reservatórios, dois sistemas, dois tubos, enfim, que eu preciso, por algum motivo, medir a pressão diferencial entre eles. Neste caso aqui, onde eu tenho o A, ele está com um nível mais baixo, digamos assim, quer dizer que a pressão dele é mais alta do que B. Por que ele é mais alto? Porque ele está conseguindo empurrar o fluido manométrico para o outro lado, né? Então ele está empurrando, então a pressão de A nesse caso é maior. Um outro exemplo seria outra variação de um sistema similar. Bom, para a gente finalizar a aula, a gente vai falar da equação manométrica, que é o manômetro em U, né? Existe uma regra básica, é uma regra prática. Eu sugiro você começar pela esquerda, você pode começar pela direita também, não faz diferença nenhuma. Mas, no caso aqui, quando eu descer a pressão, ela aumenta, quando eu subir, a pressão diminui. Então, vamos imaginar o sistema que a gente acabou de apresentar, um manômetro diferencial, eu tenho o ponto A, o ponto B. O que eu vou fazer a imaginação aqui, uma das aulas para trás, quando a gente falou do princípio de Stevens, a gente mostrou o tiozinho nadando, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então vamos imaginar que eu tenho um tiozinho no ponto A, eu estou na pressão A. Aí ele vai descer dentro do fluido A uma determinada HA. Então ele desce, a pressão é mais. O que vai acontecer agora? Eu vou descer mais um pouco e dentro já do fluido vermelho. O fluido vermelho já é um outro fluido, que eu estou chamando de fluido 1. Né? Então, o fluido A é o fluido do meu processo do tubo A, o fluido B é o fluido do processo B. Então, aqui ele desceu mais um pouco, a pressão então ela subiu. Então é mais gama, que depende do produto que eu estou aqui, que é o vermelho, vezes a altura 1. O que vai acontecer? Para chegar do outro lado eu tenho que descer, ir para a lateral e depois subir de novo. Lembra que a gente comentou lá nessas aulas, se você não assistiu, você pode assistir, mas o que eu tenho aqui? A partir do momento que eu desci, andei para a lateral, a pressão está ligada com uma determinada altura de coluna de líquido, para se eu andar no sentido horizontal não muda a pressão. Quando eu subir para o mesmo patamar, o que vai acontecer? A pressão é a mesma. Então, no caso do manômetro, eu já posso pular direto. Aqui eu estou mostrando passo a passo, só para você identificar, mas eu já posso passar direto para o outro lado ali. Bom, o que vai acontecer? Eu vou subir. Subir é menos. Então, menos H2 e o gama 2, que seria o que está em amarelo. Agora eu já vou passar direto para o outro lado. Eu vou subir e descer aqui, né? A gente acabou de falar. Estou na mesma pressão. Dentro do mesmo fluido, estou na mesma pressão.
Abaixei de novo, abaixei é mais, então mais H3 gama 3, que é o fluido em azul claro. Passei para o outro lado em verde, né, dentro do fluido verde, dentro do mesmo fluido eu posso passar para o outro lado já direto. O que, que vai acontecer? Estou na mesma pressão, subi de H4 do gama 4, que é justamente esse que está marcado em verde. Vou colocar bem coloridinho assim para ficar mais fácil de identificar. E por fim, eu vou chegar no ponto B, eu tenho que subir o HB mais, no caso vou subir menos o HB vezes o gama B, que é o fluido do meu segundo tubulão. Bom, nesse ponto, o que, que eu estou? Eu fiz todo esse emaranhado, cheguei no ponto B. Então, tudo isso aqui é igual à pressão em B. Então, a resolução aqui da equação manométrica é muito simples, é isso aqui. Você parte de um lado, você poderia partir do B também, fazer, dar na mesma. Eu não gosto de mostrar uma equação geral. Nesse exemplo, é essa equação. O que você precisa entender é esse procedimento. Começo de um lado, se eu desci é mais, se eu subir é menos. Quando eu cheguei no final do ponto, igual a pressão naquele ponto. Agora eu posso fazer PA menos PB e jogar tudo para o outro lado e eu tenho a minha equação final. Né? Alguns livros eles apresentam uma equação manométrica. Mas se você mudar o comportamento ou mudar a quantidade de uso que você tem, a equação é outra. Então, eu particularmente não prefiro não ensinar você ou recomendar que você decore, mas sim que você entenda o procedimento e aplique esse procedimento quando for necessário. Bom, pessoal, chegando ao final, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha, dê um joinha. Se quiser receber novidades do nosso canal, se inscreva no canal. Se quiser via WhatsApp, só mandar eu quero pro nome que está aí. De novo, entra na nossa loja, compra alguma coisa lá. Contatos via Facebook, entra no nosso grupo, participa lá da nossa página, por e-mail, por WhatsApp, da forma que você achar mais conveniente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.